Olá, eu sou Suzy Kim, começa mais um episódio do Talk Suzy. Aqui eu sempre trago pessoas interessantes para conversas bem descontraídas. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a psicóloga clínica especializada em obesidade, Ruth Ascencio. Ruth, muito obrigada por ter vindo, é um prazer enorme te receber. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui também e poder prestar essa ajuda para a população, né, no momento que a gente está em plena pandemia de obesidade, né? É verdade. Então, eu acho que é muito interessante. Eu vou pedir por gentileza que você se apresente. Claro, eu sou Ruth Ascencio, eu trabalho com obesidade. Comecei, na verdade, trabalhando com obesidade infantil na faculdade, depois eu acabei fazendo mestrado em obesidade também, e sempre atendi pacientes relacionados a esse tema e alguns transtornos alimentares também. Hoje, a minha ênfase é em atendimento a pacientes que fazem cirurgia bariátrica também, que usam canetas emagrecedoras e trabalho junto a uma equipe multidisciplinar há 26 anos, aqui no ABC. ABC, acho que todo mundo conhece, em São Paulo, e eu adoro o que eu faço e me sinto extremamente feliz com a minha atividade diária. Muito obrigada pelo convite. O prazer é meu de você estar vindo, de ter aceito o convite, né? Claro. Ruth, me fala uma coisa, vamos começar. Por favor, me defina saúde mental. Tá. Então, assim, saúde mental, segundo a Organização Mundial de Saúde, é quando a gente consegue estabelecer com a nossa vida uma relação saudável. O que é uma relação saudável? A gente enfrentar diariamente os problemas, as dificuldades, o nível de estresse, né? Com tranquilidade. Então, é enfrentar o nosso dia a dia sem que a gente tenha dificuldades que possam interferir na nossa saúde física ou na nossa própria saúde mental. Então, por isso que também, muitas vezes, a gente relaciona isso a sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Então, tudo isso tem que ser observado. Quando a pessoa percebe que ela não está se sentindo bem em um desses aspectos, então é interessante a pessoa procurar ajuda, e principalmente uma ajuda psicológica. É verdade, né? E, na verdade, esse problema de saúde mental ele sempre existiu. Mas eu acredito que, hoje, se eu estiver errada, que depois da Covid, isso piorou muito devido a as pessoas ficarem mais dentro de casa, a indecisão, vai melhorar, quando isso vai acabar, Isso. né? E aí eu imagino que as pessoas vão extravasando isso em cima da comida. Exatamente. Nós mesmo? temos esse problema mesmo. Então, assim, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é quando afeta a tua qualidade de vida. Então, quando você não dorme bem, quando você não come bem ou come demais, né? Então, são todos os sintomas que podem estar associados. Agora, você citou muito bem a questão da Covid, que desde 2020 a gente tem uma dificuldade a partir do Covid por conta do isolamento social que as pessoas passaram a viver, né? O medo da morte, a convivência constante com essa situação ameaçadora, do ficar doente, será que eu vou sobreviver? Será que a minha família vai sobreviver? As pessoas com muita dificuldade no trabalho, né, em ter que faltar ao trabalho, ou a gente entrou também no modo home office. Então, isso por um lado é muito bom, mas por outro, facilita muito ganhar peso. Não é? Porque você ficando em casa, você acaba tendo acesso livre à alimentação. Então, você acaba ficando com menos regras. Né? E o que a gente percebeu é um aumento significativo dos sintomas, tanto de ansiedade quanto de depressão, depois do Covid. Eu até trouxe um número aqui, que é importante a gente perceber que hoje no Brasil, né, os dados dos periódicos Brasil, de 2024, eles apresentam que 9% da população brasileira está sofrendo de ansiedade e 6% da população está sofrendo de depressão. Então, é um dado importante da gente perceber, né? Que além do aumento de peso, a gente também teve um aumento significativo desses transtornos e também da ingestão de medicamentos. Então, hoje, os psiquiatras estão muito mais lotados, né? E os psicólogos também. Me diz uma coisa, você trabalha com particular ou com SUS também? Como é que é o seu atendimento? Ótima pergunta. Então, quando eu comecei minha carreira, né, 35 anos atrás, que eu me formei em psicologia, eu já atendia
na faculdade, que o atendimento era gratuito, então a gente fazia um atendimento gratuito a crianças, adolescentes e as famílias. Então era um atendimento gratuito. Depois, quando eu abri meu consultório, eu continuei fazendo esses atendimentos, até para aprender e tudo, e fazia supervisão dos atendimentos, porque no início a gente realmente fazia muita supervisão, e aí depois eu passei a atender a parte particular, né? Então, assim, de uns anos para cá, eu faço atendimento realmente particular, mas vinculado também ao pessoal da equipe. Então, vinculado tanto ao tratamento clínico da obesidade, né? O que é o tratamento clínico? Então, nutricionista, endocrinologista, preparador físico e psicólogo. Ou então, cirurgião bariátrico, endocrinologista, nutricionista e psicólogo. Depende do paciente. Depende né? do grau paciente. da obesidade. Então, eu trabalho dessa forma. Certo. Atendo online Online e presencial. O online entrou de uma maneira muito interessante através da pandemia, e eu acho que ele facilitou muito a vida das pessoas pela questão de você não precisar estar presente ou se transportar. Então, a gente tem a possibilidade de atender pacientes de outros estados. Você ampliou bem, né? Ampliou muito. Então, eu acho que só somou. E quando eu faço atendimento online, é muito interessante, porque é muito focado. Então, eu sinto como se eu estivesse, na verdade, na presença da pessoa. É ótimo. É ótimo. Então, acho que assim, é o meu jeito de trabalhar. Eu gosto, assim, de realmente estar bem próxima e prestar muita atenção. Porque no nosso trabalho de psicologia, a escuta que a gente fala é tudo. O falar é importante, mas escutar é ouro. É verdade, tem razão. Me fala uma coisa, em relação às crianças e adolescentes com um sobrepeso. Como Isso. os pais reagem? Tá, os pais também estão com sobrepeso? Sempre, né? Porque aí Muitas come vezes. pizza para criança e coxinha e etc. Adorei essa pergunta. Mas e aí, como que os pais reagem numa abordagem? Seu filho está doente e precisa ser tratado. Vamos falar sobre isso. Muitos pais não aceitam esse Não. tipo de coisa. É Não difícil, né? Eu até tenho um dado aqui que eu queria te trazer, que é assim, olha, a gente tem, em relação à obesidade infantil, a Organização Mundial da Saúde, nós temos agora 12,9% das crianças brasileiras entre 5 a 9 anos têm obesidade. 5? E 7% dos adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos. Então, você vê aí que a gente tem, entre 5 anos a 17 anos, a gente tem um sobrepeso muito importante, né? E no adulto, a gente tem 118%, de 2006 a 2024. Então, você vê como é um salto muito grande. Enorme. E aqui um outro dado, que é a obesidade no Brasil. Então, assim, portadores de excesso de peso. Então, quem está com excesso de peso, que é o IMC até 25, nós vamos ter 55,4% da população. E com obesidade, 19,8%, ou seja, quase 20%. E aí a gente tem assim, olha, os homens têm 18,7% e as mulheres têm 20%. Então, com relação à obesidade, as mulheres estão um pouquinho mais obesas. E com relação ao sobrepeso, olha que interessante, os homens estão mais pesados. Porque eles têm a musculatura mais pesada também. Sim. A estrutura óssea é mais pesada. Exato. E aí, só para deixar claro para o leitor, e aí eu vou voltar para a tua pergunta, que a obesidade grau 1, então a gente vai ter entre IMC 30 e 34,9%. O grau 2 entre 35 e 39,9. E o grau 3, que era o que você estava falando, dos obesos mais pesados, acima de 40. E a ênfase tem que ser, a prevenção é na infância. Então, é exatamente o que você está falando. Então, o que a gente tem hoje? A questão da invasão dos fast foods, ou dos iFoods, né? E isso também a gente deve um pouquinho à pandemia. Por quê? Porque isso o boom foi ali. Comida chegava na sua porta. Exatamente. E era uma necessidade. Aí eu estou trabalhando, não tenho tempo, estou depressivo, chama uma comidinha aí. Isso. Aí a comida vem, pronto. E senta. E senta. E na frente do computador, você perde a atenção seletiva, que é o comer consciente. Você entende? Que é o comer consciente. Você está fazendo uma outra coisa. E
tá indo sem É que nem noção. se a gente colocar um Exato. lanche aqui agora, o que vai acontecer? Ou a gente conversa, ou a gente come, Sim, né? Agora, quando você tá sozinho, na frente da TV, na frente do computador, ou com o celular na mão, você não tem esse comer consciente. exatamente, é verdade. Então, isso é uma questão psicológica que ficou perdida. E com relação às crianças, o que, que acontece? Você falou muito bem. Os pais ofertam aquela comida e a criança vai se acostumar a comer. Sim, porque é criança. Desde que meu pai está comendo, minha mãe está comendo, tá tudo bem. Mas aí, na hora que a criança adoece, que desenvolve um diabetes tipo 2, por exemplo, Isso. aí chega nos pais, seu filho tá com diabetes. Então, Não, é. ele é gordinho assim, porque É. sempre foi assim. Sempre Eu foi era assim. assim quando era pequena. Então, Eu já ouvi muito isso quando eu muito trabalhei no isso. hospital também. Eu já trabalhei, já ouvi muita coisa. Então, mas o importante que eu acho da gente discutir é assim. Então, o pai e a mãe estão com obesidade, 50% é a prevalência. O que é prevalência? A possibilidade do filho ser obeso. Tá? Então, isso é muito alto. O índice é muito alto. E vem do comportamento alimentar na família. Então, por exemplo, quando chegava, né, que eu atendi muito obesidade infantil, hoje praticamente eu não atendo mais, atendo do adolescente para cima. Então, assim, o que que acontecia? A família estava tão obesa quanto a criança e a alimentação dos pais interferia diretamente na alimentação da criança. Então, muitas vezes, quando você vai fazer um trabalho, não adianta só você trabalhar o comportamento alimentar da criança, mas é o comportamento alimentar do grupo. Mas o grupo que é difícil convencer, mas não, E isso também no trabalho. é difícil. O seu trabalho é árduo, é admirável, é árduo. É árduo. Eu, nossa, admiro muito, viu? Então, Porque convencer os pais de uma criança, que a criança tem um problema, seja ele qual for, sim. obesidade, algum tipo de doença, Aham. essa coisa de celular, de, Isso. sabe? É difícil. Então, convencer os e pais. assim, né? Muitas vezes é difícil para o pai e para a mãe também entender o que está acontecendo. E que, na verdade, eles não são culpados. É, às vezes, uma escolha que você tentou fazer o mais rápido, o mais fácil, o mais prático. Só que, ao mesmo tempo, Isso o mais fácil, o mais consequência. rápido, o mais prático, ele pode te causar muitos problemas. Exato. Que é a mesma coisa que você querer ficar passando no sinal vermelho, ou você correr muito numa estrada. Então, tudo bem, pode dar certo, mas pode incorrer em riscos. Então, acho que isso que é importante. As pessoas se conscientizarem que a obesidade, ela é uma É doença uma doença. que você precisa tratar e não pode ter estigma. Ah, você é preguiçoso, você não se mexe. Não. Tente entender o que está acontecendo e por isso que eu bato sempre. Tem que falar sobre a família, porque sem a família, ou com quem você vive, né? Ou em qual grupo você trabalha. Porque isso também é muito comum. Tem muitos pacientes que falam assim, no meu grupo de trabalho, a gente tem o café da tarde. Aí no café da tarde bolo, pão de queijo, pão com frios, café com leite, suco, Coca-Cola, fritura, bolinho, tá entendendo? Então, todos os aniversariantes da semana, sabe? Aquela festinha, todo mundo come. Então, os obesos, geralmente eu falo, façam isso na entrevista, como que é teu grupo de trabalho? Então, você tem que agora fazer uma influência também nesse teu grupo de trabalho para ajudá-los a mudar. É verdade, né? Mas eles acham que, assim, comer bem é sem graça. Ah, não é uma comida boa. Comer salada. Alface não tem gosto. Ai, brócolis, Deus me livre. Sabe? É complicado, mas assim, é bom que você está esclarecendo a todo mundo. Esse é o objetivo da gente aqui, é também fazer uma utilidade pública. Exato. Porque é por isso que eu trouxe os dados. Ai, ótimo, maravilhoso, porque tem muita gente assim que quer mudar. Mas às vezes não tem coragem de chegar numa consulta médica ou mesmo um psicólogo para saber por onde começar. Porque tem aquela coisa do a baixa autoestima. Não vou sair disso. É uma coisa que eu acredito que o psicológico tem que ser o primeiro a ser tratado para a pessoa conseguir fazer um tratamento. Né? Aí eu queria te perguntar também sobre as canetas emagrecedoras. Vamos lá. Tá essa febre das canetas emagrecedoras. Todo mundo quer, quem precisa, quem pode, quem não pode. Tá com uma gordurinha aqui, o pessoal de
o pessoal fitness, né, que quer emagrecimento rápido, isso não, é um perigo. Eu acho que é um perigo para o pâncreas. E o que, que você. Para tudo, né? Mas assim, eu vejo o pâncreas porque ele é o fornecedor dos hormônios, né? Do hormônio. Me explica um pouco esse negócio dessas canetas emagrecedoras. Tá. Esclarece esse povo que Sim. quer ficar me canetando toda Sim, hora. então assim, eu vou falar sobre o ponto de vista mais psicológico e comportamental. Depois, se você quiser, aí você traz o médico, porque daí ele vai te falar o nome das canetas, o nome das drogas certinho, vai te falar, por exemplo, porcentagem. Nem ficar falando muito no livro. Não, eu acho que Porque é tem importante. gente que não tem noção, mas tem dinheiro. Ah, eu vou lá, eu vou comprar caneta. Ah, o médico falou essa aqui é a nota que eu vou lá, compra assim, desordenadamente, sem Então, saber. mas eu vou te falar uma coisa mais É complicada ainda que está perigoso acontecendo. isso, meu Deus. Então, assim, por que é importante você passar pelo atendimento médico? Porque primeiro você precisa ver se está indicado para o teu caso. Porque o que está acontecendo é outros profissionais, que não os médicos, estão indicando as canetas e estão aplicando nas pessoas. Tá? Então, profissionais não médicos, né? Que não é um endocrinologista, não é especializado na área de obesidade, né? E está aplicando. Então, qual que é o problema? Qual vai ser a continuidade desse tratamento? Quando você vai saber quando parar? Como você sabe a dosagem que você está usando? Como estão os seus exames clínicos? E qual é o efeito psicológico que isso tem no seu comportamento? Lógico. Essa parte não Porque, por exemplo, você vai usar a caneta, vamos dizer, a aplicação da droga, porque droga não é porque é uma droga ilícita. Ela é lícita, mas é uma droga. Todo medicamento é uma droga. Então, quando você aplica, ela vai ter vários efeitos no teu metabolismo. Se afeta o teu metabolismo, a tua parte química, vai afetar o teu comportamento também. Entendeu? Então, isso pode afetar na tua parte cognitiva, pode afetar na tua consciência. O que é afetar a tua consciência? Você ficar mais lerdo, você ficar mais sonolento. Você pode não ter o mesmo rendimento no trabalho. Você pode desmaiar. Então, tem algumas situações que as pessoas não estão avaliando. Estão usando como medicamento para dor de cabeça. Não é assim. Né? Então, é esse o alerta que eu quero deixar. Sabe? Que isso é uma moda. Só que o medicamento, ele tem um funcionamento, que é para quem tem as doenças para as quais eles são indicados. E por que tem que fazer com o médico? Porque tem que ter um acompanhamento clínico. Como que você está se sentindo? Você está bem? Você está passando bem? Né? Quantos quilos você perdeu? Mas dentro dos quilos que você perdeu, quanto você perdeu de músculo? Você está conseguindo andar bem? Você está tendo cãibra? Não. Né? Você tem dor de cabeça? Você está produzindo igual? Você está dormindo bem? Nossa, um monte de fatores. Muitos fatores. Muitos. Como um comprimido para dor de cabeça. Não, sabe a minha amiga? Então, minha amiga aplica. Vai lá que ela te aplica. Vai baratinho. Isso. Vai mais barato. E aí não tem que comprar com receita médica, né? As pessoas podem importar, traz do Paraguai. Então, assim, o alerta vai. Cuidado com o uso que você faz. Se for um uso indicado, ok. Agora, se for porque você quer perder 3, 4 quilos, conversa com o médico. Né? Sim, tem outras formas saudáveis para você perder peso. Exato. E aí tem um outro dado aqui também, que é assim, as canetas, a pessoa vai conseguir perder de 15% a 20% do peso, se for, por exemplo, um obeso mórbido. Enquanto que a cirurgia, ela te traz um benefício de 25% a 35%. Então, quando ela é indicada, por exemplo, para uma pessoa que está com grau elevadíssimo de obesidade, entre outras doenças, e ela está com um IMC elevado, precisa perder um pouco de peso para poder operar. Então, ela é indicada, né? Isso, exato. Então, ela é indicada. Agora, se for só para tratamento clínico, você tem que fazer um acompanhamento, porque senão depois o rebote, a volta, é muito pior. Eu já soube casos de pessoas que aplicaram a caneta, ficou bonitinha e tal, aí
não tinha mais dinheiro para comprar e pum. E pum. E daí, além dela ter ganhado peso de novo, ela ficou com outros transtornos. Quais? Às vezes, ela passou a ter o hábito de comer pouco e poucas refeições. Então, o que vai acontecer? Então Ela vai ter uma mudança no comportamento e no metabolismo que vai ser complicadíssima. Desencadear outro tipo de doença. E esse é o outro anemia ponto. e outra. Esse é o outro ponto. Que, então, assim, o uso indiscriminado vai fazer futuramente pessoas mais doentes, provavelmente com problemas no pâncreas, entre outros, que os estudos são muito recentes, não estão mostrando o que acontece, né? Então, e além do tratamento ser muito mais caro, É verdade. né? Porque a cirurgia, ela a maioria dos convênios acaba cobrindo. Então, veja, eu não estou defendendo a cirurgia bariátrica, eu estou falando dentro da minha experiência. Exatamente. Né? Né? Isso, dentro da minha experiência. Então, comparando e também assim, alertando as pessoas que é um tratamento que precisa de muito cuidado. Não pode só ficar na moda da injeção, porque senão você vai ter problema. Com certeza você vai ter problema. Tá certo. E essa cirurgia bariátrica, como que ela é colocar o balão, Boa pergunta. tem um outro tipo de cirurgia bariátrica, assim, mas um pouquinho mais agressiva. Eu ouvi falar, eu não sei. A gente chama de invasiva, né? Então, assim, eu vou falar dentro do meu conhecimento, mas eu acho que depois você pode fazer um outro podcast, que eu acho que pode ser muito legal, com o cirurgião, porque daí ele te explica direitinho, aí ele pode te mostrar um desenhinho e tal, para as pessoas poderem entender melhor, tá? Então, assim, dentro dos graus de obesidade, você vai ter as indicações cirúrgicas, tá? Então, a primeira coisa que o médico vai avaliar é o teu IMC, que é dentro daquilo que eu tinha falado, que é a avaliação entre o peso corporal dividido pela altura ao quadrado. E aí vai encaixar dentro do 25, do 30, 35, 40. Então, se a pessoa é portadora de algumas doenças já de cara, por exemplo, hipertensão, diabetes e o que eles chamam às vezes de síndrome metabólica, dependendo do grau de obesidade, ela já pode ir direto para bypass, que é aquela cirurgia que é feito um desvio, né? Então eles cortam um pedaço do estômago e faz um desvio, como se fosse um Y. Então você fica, na verdade, com dois estômagos, um que passa a comida e o outro que não. E encontra embaixo no intestino. Isso, tá? Então essa, vamos dizer, ela é um pouco mais invasiva porque você diminui a absorção dos alimentos e você tem a possibilidade de uma maior perda de peso. Certo. E aí, nessa cirurgia, o que eles fazem hoje são as injeções de vitamina. Então, você faz, por exemplo, as infusões de vitamina. Então, por isso que você faz o acompanhamento com o médico, com o cirurgião, a cada 6 meses, e avalia. Se você está com baixa de B12, que pode dar muita depressão, a baixa de B12. Então, você faz a avaliação dos exames, e dentro dessa avaliação, ele vai te propor uma determinada infusão. Isso vai acarretando cânceres, né? Sim. Então é bom, nossa, muito bom esse bate-papo. Que bom, eu fiquei muito feliz também. Você ter vindo, adorei sua visita. Que bom. Que você venha mais vezes. Vem, mas só você me convidar. A gente está convidado. Então tá bom. E eu queria te pedir assim, você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa para o pessoal que está assistindo a gente, alguma coisa bacana, assim, para quem procure, onde procurar ajuda. E também deixa seus contatos. Eu deixo. Por favor, achar a sua câmera. Por favor. Tá bom. Então, assim, eu gostaria de só complementar tudo que eu falei e que foi uma delícia o assunto aqui com a Suzy. Acho que ela fez perguntas muito interessantes. Isso aí enriqueceu o nosso papo de hoje. E eu queria, assim, que vocês pensassem sobre isso, né? Que o excesso de peso, ele precisa ser tratado com carinho e que a gente não tenha preconceito, que você entenda que a consulta psicológica é um momento para você ter um aliado, para você se abrir e poder falar sobre isso, sua história alimentar, não ter limite para você poder falar disso e não ter vergonha. Você vai ser bem aceito e muito bem orientado.
e cuide da alimentação sua e da sua família de uma maneira muito amorosa. Isso é muito importante. De amor, todos nós precisamos mesmo. E a minha rede de contato é no Instagram, Ruth Frascencio. O meu e-mail é ruthfra@uol.com.br. E o meu celular também está para contato, se vocês quiserem e precisarem, é 11 99950 4038. Muito obrigada, Suzy. Eu que agradeço muito. E sem contar, sem falar, se você emagrecer, se você fizer direitinho toda a orientação médica, psicológica, nutricional, vai ficar gatíssimo, né? Com certeza. O objetivo é esse, que você leve a autoestima e volte a viver, né? E volte a É viver. isso aí. Ruth, mais uma vez, muito obrigada. Foi maravilhoso conversar com você. Por mim, a gente passava a noite conversando. E é o assunto que eu mais gosto. E é muito bom mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, volte sempre bem. E é isso aí. E o Tal Suzy vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Vai, pega a nossa entrevista na íntegra, depois ouve com calma, bonitinho, que você tem muita orientação legal. Bom, beijo grande para você e até a próxima.